Os colaboradores e amigos do apóstolo Ronaldo Amaral Júnior convidam você a ouvir uma mensagem de fé, esperança e amor, quando ele corajosamente proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sua vida terá transformado pelo poder da Palavra de Deus. Apóstolo Ronaldo Amaral Júnior. Paz seja contigo, Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso culto online de hoje. E hoje eu vou falar sobre a magnífica história do faraó que ouvia a voz de Deus, obedecia a Deus, e quando se levantaram contra esse faraó, Deus matou, porque Deus era com esse faraó. O nome desse faraó é Faraó Neco. Então eu quero que você fique comigo até o final, vamos aprender muito sobre essa magnífica história do faraó Neco. E hoje também vou orar pelos doentes, pelos enfermos. Quero pedir a você, pega a fotografia do seu ente querido, aquela peça de roupa, e você sabia que quando eu oro por alguém, através de uma fotografia, é como se eu estivesse orando por aquela pessoa pessoalmente? Então faça isso. Na hora da oração, segure na sua mão a fotografia daquela pessoa, e talvez você não tenha a fotografia impressa num papel. Você pode segurar a fotografia também no seu celular, se você está assistindo pela Smart TV. Amém? Mas se você não tem a fotografia, no momento da oração você vai pensar nessa pessoa. Você vai elevar o seu pensamento a Deus, imaginando essa pessoa sendo curada, liberta, ou seja, aquilo que é necessário Deus fazer na vida dessa pessoa, Deus vai fazer pelo poder da sua fé. E fé é pensar, é ter a certeza daquilo que Deus já fez, ou seja, não aconteceu ainda aos seus olhos físicos, mas pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, você já enxergou aquilo acontecendo. Amém? Então, em nome de Jesus, hoje o milagre vai acontecer na sua vida e na sua família. Mas eu quero trazer essa palavra de Deus para você e nós vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 35, versículo 22, está escrito: Mas Josias não voltou atrás, nem deu ouvidos às palavras de Neco, que vinham da parte de Deus. Disfarçou-se e dirigiu-se à planície de Meguido para combater contra ele. Vamos ler também 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 33. O rei Josias acabou com todas as práticas abomináveis que havia em todo o território de Israel e obrigou a todos os habitantes a adorarem o Senhor, seu Deus. Enquanto viveu o rei, ninguém se afastou do Senhor Deus dos seus antepassados. Vamos ler um outro versículo bíblico, 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, que também conta essa história do rei Josias e do faraó Neco, o faraó que servia a Deus. Em resumo, nunca houve antes de Josias um rei como ele, que fosse tão fiel ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, como ordenava a lei de Moisés. E depois dele não houve outro semelhante. Agora, para finalizar, eu quero ler 2 Crônicas 35, 21. Mas Neco enviou-lhe os seus delegados para lhe dizerem: ó rei de Judá, isto não é contigo, não venho contra ti, mas contra uma outra nação com quem estou em guerra. Deus me deu ordem para me apressar. Por isso, deixa-te de se opor a Deus, que está do meu lado, para não te destruir. Amém? Queridos, essa história magnífica do rei Josias e de Neco, faraó, que ouvia a voz de Deus, é algo que me impressionou muito e eu quero compartilhar isso com você agora. Então eu quero agora que você largue tudo que você realmente está fazendo, certo? Para se concentrar nessa maravilhosa história que eu vou te contar agora. A palavra de Deus diz que o rei Josias, ele se tornou rei de Israel, ele ainda era novo, e ele foi um rei que a Bíblia diz que nunca houve antes dele, nem depois dele, um rei tão fiel a Deus,
que serviu a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Ou seja, nem Davi foi tão fiel a Deus como o rei Josias. Nem Salomão foi fiel a Deus como o rei Josias. Ou seja, nenhum rei antes dele ou depois foi fiel a Deus como ele. A Bíblia diz que ele matou todos os feiticeiros e bruxas que haviam em Israel. Observe que o rei Saul, ele expulsou as bruxas de Israel. O rei Josias não, ele matou, ele queimou as bruxas, os bruxos, os feiticeiros, ele eliminou toda a idolatria de Israel, e a Bíblia diz que ele obrigou, preste atenção nisso, ele obrigou, certo, a todo o povo de Israel a servir a Deus. Ou seja, ele restaurou todas as festas judaicas. A palavra de Deus diz que a Páscoa já não era comemorada mais. Ele foi lá e restaurou a Páscoa como nos dias de Moisés. Então, a Bíblia diz que todos os mandamentos de Deus, ele cuidava, ele observava para cumprir esses mandamentos. Ou seja, era verdadeiramente um homem de Deus. Um homem que observava a palavra de Deus e a obedecia. E Deus também o abençoava. Mas a palavra de Deus diz que certa vez o faraó Neco, faraó do Egito, e inclusive esse faraó, se você ir no Wikipédia, né, você vai ver que fala sobre a história desse faraó, sobre a dinastia do faraó Neco, conhecido também como Necal, mas aqui a Bíblia conta a história dele. Ele se colocou numa luta contra a cidade de Carques. Ele colocou numa luta contra a cidade de Carques, e a Bíblia diz que ele, naquele momento, ele tinha que ir para essa cidade para guerrear, mas ele tinha que passar por Judá. Ou seja, essa cidade, ela era próxima do rio Eufrates. Então, o caminho para essa cidade tinha que passar pelo rio Eufrates, e aí a Bíblia diz que o rei de Judá, o rei Josias, se colocou no caminho contra o faraó Neco. E aí o faraó Neco, ele vira para Josias e ele diz, ó rei, né? Ele manda os seus delegados, os seus oficiais, falar, vá lá e diga para ele, ó rei, a minha luta não é contra você, mas é contra a cidade de Carques. E eu quero dizer para você, não se levante contra mim, porque Deus me enviou contra esta cidade. E Deus tem pressa nisso. Olha para você ver. Ele falou com toda certeza no seu coração que ele tinha ouvido a voz de Deus, que Deus tinha conversado com ele. Ele diz, Deus tem pressa nisso. E não se oponha a mim, porque se você se opor a mim, você estará se opondo contra o próprio Deus. E Deus te destruirá. Deus te destruirá. Mas a Bíblia diz que o rei Josias não deu ouvidos às palavras do faraó Neco, e a Bíblia diz bem claro que vinha da parte de Deus. Olha que coisa, que vinha da parte de Deus. Ou seja, o rei Josias, ele não acreditou que Deus podia usar um faraó. Ele não acreditou que Deus podia usar um estrangeiro, uma pessoa que não era um judeu. Ele não creu nisso. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que o rei Josias se colocou, se opôs no caminho do faraó Neco, e ele se disfarçou, foi para a guerra, e alguém lança uma flecha lá, essa flecha acerta o rei Josias, e o rei Josias, ele cai ali no meio da guerra, pede para ser colocado num carro de guerra, levado para Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, ele morre. Ele padece ali, morre. Agora preste atenção, ele era de Deus, ele era um homem de Deus, nunca houve um rei de Deus como ele, nem depois dele, certo? Mas ele não deu ouvidos à voz de Deus que vinha da parte do faraó Neco. Ou seja, chegou um momento que ele não ouviu a voz do Senhor. O que nós temos que aprender com isso? Primeiro, nós temos que aprender que Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Deus é o dono do universo. Às vezes você olha para uma pessoa e você acha que Deus não está usando essa pessoa. E às vezes Deus pode estar usando aquela pessoa. Você entende isso? Às vezes você olha para uma pessoa e ela é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, não é da sua denominação que você frequenta, mas Deus está usando aquela pessoa e aí você subestima
aquela palavra de Deus. Sabemos que hoje também tem muitos falsos profetas, você tem que ficar atento, né? Você tem que peneirar as palavras. Mas, nesse caso, o rei Josias não creu e aquela palavra, a Bíblia diz bem clara, que ela vinha da parte de Deus. Ou seja, Deus verdadeiramente estava com Faraó Neco. Deus falava com Faraó Neco e Faraó Neco ouvia a voz de Deus e a obedecia. E ele estava cumprindo uma ordem de Deus. Amém? Observe que o rei Saul, ele desobedeceu a ordem de Deus quando Deus mandou ele matar os amalequitas. Ele não obedeceu e Deus o rejeitou. Mas agora a gente vê aqui um faraó que obedece à voz de Deus e Deus não o rejeita. Pelo contrário, Deus o sustenta na sua palavra. Você entende? E a Bíblia diz que Deus não poupou Josias, ou seja, Josias morreu porque não quis ouvir a voz de Deus que vinha do faraó Neco, que obedecia a Deus. Então nós temos que aprender isso, certo? Não subestimar as pessoas. A Bíblia diz que Deus fala de várias formas, Deus fala de várias maneiras. Amém? A Bíblia diz que Deus levanta aqueles que são humilhados, aqueles que são desprezados, aqueles que ninguém dá nada para ele. São essas pessoas que Deus levanta e usa. Ou seja, aquelas pessoas que são subestimadas, às vezes são essas que Deus usa. Às vezes você está achando que Deus só usa aquela pessoa que tem uma boa aparência, aquela pessoa que tem fama, e às vezes Deus está usando o simples. Amém? Deus está usando a pessoa simples. Deus estava usando naquele momento o faraó Neco, que era contemporâneo do profeta Jeremias. Mas Deus não mandou o recado para Josias usando o profeta Jeremias ou qualquer outro profeta da época, mas ele usou Neco, mas o rei não quis dar ouvidos. Então, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus fala de várias formas, Deus fala de várias maneiras, diz a palavra de Deus, que Deus fala de várias formas e de várias maneiras. Jó 33 diz que Deus fala em sonhos, Deus fala em visões, isso mesmo, em sonhos, em visões. A Bíblia diz que Deus fala quando adoece uma pessoa, coloca ela numa cama e a castiga com dores no corpo para livrar aquela pessoa da morte. Ou seja, às vezes Deus está falando com a voz da dor. Aquela pessoa não quis ouvir a palavra de Deus sendo pregada, né, sendo evangelizada, não quis ouvir o conselho de um pai, de uma mãe que estava sendo ali proferido por Deus para abençoar aquele filho, e aí Deus vai usar o quê? Outra maneira de falar. Então temos que estar atentos à voz de Deus, não subestimar, ficar atento, porque Deus pode estar com pressa em fazer algo na vida de alguém. Amém? Outra coisa que nós aprendemos, não se meta em brigas que não é sua, não se meta em contendas que não é sua, certo? Tem contendas, tem conflitos que você não deve entrar. Isso mesmo, aquela pessoa que entra num conflito com a outra, com o vizinho, entra num conflito com o pai, com a mãe, ou seja, entra num conflito de um casal, entra num conflito dentro de uma empresa, ou seja, entra em problemas, conflitos que ela não deve entrar. Estamos vendo aí a política, né? Um conflito com o outro o tempo todo, e tem conflitos que nós não devemos entrar. Nós devemos nos proteger, devemos nos guardar. Para quê? Para que a gente não seja destruído. Ou seja, o rei Josias entrou num conflito que não era para ele entrar. E a palavra de Deus diz que Deus o advertiu através do faraó Neco, porque aquela palavra vinha de Deus. Deus falou, não se intrometa para que não seja destruído. E ele se intrometeu e morreu. Ou seja, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, está fazendo a vontade de Deus, mas se você entrar em guerras que não é para você entrar, você pode sim ser destruído. Você pode ter problemas sérios na sua vida que você não precisa ter. Certa vez eu estava assistindo um jornal, e você vê que os jornais de TV hoje só notícia ruim, né? Só tem notícia ruim, só notícia de tragédia. E aí, estava com um tio meu que é pastor, estava junto comigo aí na minha casa assistindo,
Eu falei, olha, meu tio, que tragédias. Aí aquele tio meu falou comigo assim, olha, tudo isso aí são problemas que poderiam ser evitados. São problemas que poderiam ser evitados. Ou seja, tá ruim, mas você não pode deixar piorar. Ou seja, tem problemas que podem ser evitados. Evite os problemas que podem ser evitados. Não deixe que eles aconteçam. Não deixe que os problemas cresçam na sua casa. Não deixe que os problemas cresçam na sua vida. Resolva os problemas da melhor maneira possível. E na questão do rei Josias, para ele resolver esse problema, seria ele voltar para Judá e ficar quietinho ali. Ele teria mantido a vida dele, mas ele não quis dar ouvidos à palavra de Deus que vinha da parte do faraó Neco, e ele acabou morrendo. Assim também aquelas pessoas que o pastor vai aconselhar as pessoas, vai dar um conselho para aquela pessoa, porque a pessoa pede uma oração, mas às vezes ela não precisa de uma oração, ela precisa de um conselho. Tem gente que precisa de oração e não precisa de conselho. Tem gente que precisa de conselho e não precisa de oração. Tem gente que precisa dos dois, precisa de um conselho e de uma oração. Porque oração significa falar, mas também ação, ou seja, atitude. Tem pessoas que ora, mas a vida delas continua destruída, porque elas não têm ação correta conforme a palavra de Deus manda. Elas não têm atitude correta conforme a palavra de Deus ensina. Então, ela precisa de quê? De um conselho que vai direcionar a vida dela de maneira correta. Mas tem pessoas que não gostam de ouvir conselhos. Tem pessoas que rejeitam os conselhos. Ou seja, o faraó Neco deu um conselho para o rei Josias. Não entre nessa guerra, não é para você, não tem nada contra ti, volte para casa, certo? Mas ele não quis ouvir. Então, nós temos que parar e entender que a gente precisa ser pessoas aconselháveis, ou seja, a gente precisa se deixar ser aconselhado por alguém. Amém? Não haja no momento da raiva, não haja no momento da emoção, no momento da ira. Existe uma inteligência que você deve buscar ela, que se chama inteligência emocional. Às vezes você tem inteligência intelectual, você estudou, formou na faculdade, mas emocionalmente você é um tolo. Você vive brigando, discutindo, vive irritado, você não abaixa a cabeça para ninguém, e às vezes você tem que abaixar a cabeça, às vezes você tem que se humilhar, às vezes você tem que ficar calado, ficar em silêncio. Isso se chama inteligência emocional. Então você precisa ouvir conselhos para que você se torne uma pessoa inteligente emocionalmente. Amém? Aprenda a ouvir conselhos. Às vezes o pastor quer aconselhar uma pessoa e essa pessoa não quer conselho. Certa vez, uma pessoa estava buscando conselhos com um pastor e esse pastor virou para essa pessoa e falou: olha, eu não quero te aconselhar mais, não venha trazer para mim os seus problemas. A pessoa disse: mas por que, pastor? O senhor que pode me ajudar, eu venho até o senhor porque o senhor pode me dar uma solução. Ele disse: não, eu não quero te aconselhar mais, porque todo o conselho que eu te dou, você tem um confronto, você tem uma palavra que vem confrontar esse conselho meu. Ou seja, você retruca esse conselho meu. Então, não quero te aconselhar mais. Eu vou orar por você, mas aconselhar, eu não quero te aconselhar mais. E aí, aquele pastor pediu àquela pessoa para não procurar ele mais, porque ela não ouvia conselhos. Não ouvia conselhos. Então, eu quero abrir os seus olhos para isso. Passe a ouvir conselhos, passe a ficar atento à voz de Deus e não entre em problemas que não é seu. Não entre em conflitos que você não precisa entrar. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, para que Deus te dê sabedoria e inteligência emocional e para que você possa ser uma pessoa aconselhável. Em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento eu te apresento esse homem, te apresento essa mulher, Senhor, que está me assistindo nesse culto online. Senhor, que essa pessoa a partir de hoje seja uma pessoa aconselhável. Meu Deus, que ela possa ouvir os conselhos, que ela possa aprender a ouvir a voz do Espírito. A voz do Senhor que fala de várias formas e de várias maneiras. E ela possa ter a vida dela transformada pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Põe a mão direita sobre a sua cabeça e diga: Espírito Santo de Deus, me faça ser uma pessoa aconselhável.
Meu Deus, me faça ser uma pessoa de fácil entendimento. Me faça ser uma pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, que ouve a tua voz. Me ensina a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Agora, querido, eu quero orar pelos doentes, pelos enfermos. Se prepare nesse momento. Se você está doente, enfermo, coloque a mão direita sobre a sua cabeça ou coloque a mão no local da dor, da enfermidade. Eu vou orar agora e o poder de Deus vai se manifestar. Se você tem a fotografia de um ente querido, segura essa fotografia na sua mão, a peça de roupa também, e receba a oração da fé em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, eu oro nesse momento por este homem, por essa mulher que está doente e enfermo. Coloca a tua mão invisível e poderosa entre a pele e a carne, entre a carne e os nervos, entre os nervos e os ossos. E eu estou repreendendo agora toda doença e toda enfermidade. Eu estou ordenando agora espírito de enfermidade, sai do corpo dessa mulher, sai do corpo deste homem agora, em nome de Jesus. Eu repreendo o câncer, eu repreendo o tumor, o caroço, eu repreendo agora a enfermidade nos rins, essa pedra nos rins, esse cálculo renal. Eu repreendo agora em nome de Jesus essa doença que está no fígado, no baço, nos rins, no pulmão, no intestino grosso, no intestino delgado, no coração dessa pessoa. Eu desobstruo toda a via respiratória e toda a via sanguínea agora. Eu repreendo o derrame, o infarto, o princípio de infarto. Eu estou repreendendo agora essa dor de cabeça que não sai dessa pessoa, essa dor de cabeça contínua, essa dor de cabeça de hora marcada. Eu estou repreendendo, eu repreendo a bronquite, eu repreendo a asma, eu repreendo a sinusite agora. Eu ordeno agora, sai do corpo dessa pessoa. Eu repreendo essa dor na garganta, eu repreendo essa dor nas pernas, essa dor no braço, essa dor na coluna, em nome de Jesus o Nazareno. Retire-se do corpo dessa pessoa agora e não retornes mais. Eu repreendo agora a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, a magia negra, espírito de tranca-rua, tranca tudo, 7 porteiras, 7 cadeado. Você tem trancado os caminhos dessa pessoa, você tem amarrado essa pessoa, mas agora eu desamarro o que está amarrado, eu destranco o que está trancado agora, e em nome de Jesus o Nazareno, eu estou dando a ordem agora, espírito imundo, espírito maligno, sai dessa pessoa agora e não retornes mais, em nome de Jesus. Eu declaro essa pessoa curada e liberta pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Se você crê e recebe essa oração, diga amém. Diga em nome de Jesus eu creio. Diga eu estou curado, eu estou sarada em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Agora, se você sentiu uma dor, sentiu um mal, procure essa dor, você vai ver que você foi curado. Tem pessoas que são curadas instantaneamente. Você que sentiu a cura agora instantaneamente, agora pode dar o seu testemunho, pode escrever para a gente no chat ou na descrição do vídeo, ou manda o WhatsApp para a gente. É muito importante o seu testemunho, tá bom? Em nome de Jesus. Uma pessoa mandou uma mensagem para a gente que ela estava com uma doença, uma enfermidade, que os médicos haviam desenganado ela, e ela, no momento da oração do culto online, ela foi completamente curada. Essa senhora é de Santa Catarina, foi completamente curada. E eu fico muito feliz, porque o poder de Deus, eu quero que você entenda, ele age, certo? Mesmo num culto gravado, ele age, porque as palavras de Deus não morrem. A palavra mencionada na autoridade do nome de Jesus, ela não morre, ela é eterna. E ela vai, sai e faz aquilo pelo qual ela foi enviada. Amém? Em nome de Jesus. Então, guarda no seu coração, em nome de Jesus, essa fé viva em nome de Jesus, e receba aí o seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Agora, querido, eu quero pedir a você, não saia agora, não desligue ainda, vou dar a bênção apostólica, é um culto que você está participando, não é uma live, não é um treinamento, é um culto, então fique até receber a bênção apostólica, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho aí, deixa o seu like. Agora eu quero te pedir, em nome de Jesus, para você ser um patrocinador do meu ministério. Seja um ofertante, seja um dizimista, seja um semeador no meu ministério. Não importa o valor. Você quer ajudar com R$10, com 100, com 1.000, não importa o valor. O importante é você participar. Eu ficarei muito feliz e grato de você me ajudar no meu ministério. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus chama alguns para fazer a obra dele e outros para enviar.
né? Eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. Isso aqui é o meu trabalho, eu nasci para isso, para fazer a obra de Deus, né? E você nasceu para investir na obra do Senhor. Então, quero te pedir, seja o meu parceiro, em nome de Jesus. Está aí a chave Pix 31920014377 e eu quero consagrar agora a sua oferta. E quero te pedir, mande para mim um comprovante no WhatsApp, tá? O mesmo número da chave Pix é o número também do meu WhatsApp. Entre em contato comigo, em nome de Jesus, teria um prazer de atender você, orar, consagrar a sua doação em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, consagro nesse momento essa oferta, consagro essa doação em nome de Jesus. E repreendo o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor na vida dessa pessoa. Tua palavra diz, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. E o Senhor levanta esse teu servo, essa tua serva, para que eu possa viver do evangelho e me dedicar ao evangelho. E por isso eu te peço, abençoe ela, conforme está escrito na tua palavra, em 2 Coríntios capítulo 9, Ageu capítulo 1 e Malaquias capítulo 3. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Querido, eu quero deixar um recado para você. Se você sente o chamado de Deus para pregar o evangelho nos hospitais, nos presídios, eu quero convidar você a acessar o site aí, diplomaciacivil.com ou capelaniamce.com.br e você fazer o nosso curso de capelania. Pode entrar em contato diretamente comigo também pelo WhatsApp, eu te mando todas as informações necessárias. A Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, no qual eu sou presidente, ela existe desde 2008 e ela forma capelães, credencia. Você pode receber a sua credencial de capelão. Se você é mulher, você pode receber de capelã. E aí você vai fazer a obra de Deus acontecer nos hospitais, nos presídios. Ah, apóstolo Ronaldo, eu não quero, não preciso da credencial agora, mas faça o curso se você sente o chamado. É preferível você ter e não precisar do que você não ter e precisar. Amém? Então, hoje você ter a sua credencial é algo muito importante e você pode conquistar essa credencial fazendo o curso de capelania evangélica internacional. Lembrando que a Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos ela é também uma capelania e uma diplomacia civil humanitária, no mesmo nível da Cruz Vermelha. Agora, quero pedir você também, se você não tem os meus livros, adquira os meus livros. O livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, o Fogo Consumidor de Deus, o Altíssimo Dará Sua Sorte. Tem também um livro sobre a capelania. Tem o livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus. São livros que eu estou ensinando neles tudo aquilo que eu aprendi espiritualmente sobre libertação, sobre cura. Você vai aprender tudo isso lendo os meus livros. Amém? Acesse aí no meu site. Você pode digitar aí no Google aí, ó, livros de Ronaldo Amaral Júnior. Vai aparecer aí, você clica e compra o livro, tá bom? Queridos, em nome de Jesus, receba a bênção apostólica. Aguardo você no nosso próximo culto, em nome de Jesus. Recebe agora, em nome de Jesus, a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você e até mais. Fica com Deus.